Pessoal, muito boa noite. Professor Júlio na área, professor de língua portuguesa. E hoje eu gostaria de começar a aula um pouco diferente das demais. Muitos alunos me procuram pedindo orientação a respeito de um livro prático que contenha todo o conteúdo da língua portuguesa do ensino fundamental, ensino médio, e que tenha uma bagagem, tenha um ensejo de trazer aquilo que é útil para a sua vida acadêmica, claro, e vestibular e concurso público. Porque o que a escola passa para a gente pode até ser bom, mas não é aquilo que perdura, porque cada ano, cada governo que muda, o material é trocado, então a gente fica com uma dificuldade. Então eu vou indicar para vocês um livro que vocês encontram com certa facilidade, que é esse livro Gramática, simplesmente Gramática. É um livro denso, tem uma linguagem moderna. O tamanho dele é um tamanho grande, gente, não se preocupe com aqueles livrinhos difíceis de ler, né? Esse livro tem um porte grande, quase uma folha 4. É uma folha 4 praticamente, tá, gente? Esse livro aqui são das autoras Maria Luísa Abaldi e Marcela Pontara. O conteúdo desse livro é pleno. Ele trabalha com texto, como eu gosto de trabalhar bastante, vocês sabem que eu adoro trabalhar com texto. Análise e construção de sentido, ou seja, tem muito a ver com o conteúdo desse canal, né? Com o motivo desse canal. Então vocês podem encontrar esse livro novo, esse livro em sebo. Ele tem uma linguagem bem acessível. A parte teórica desse livro é incrível, fácil de ser entendida. Ele não se baseia naquela estrutura rígida do passado, de regras, sem um porquê. Ok? Então, se vocês lerem esse livro ou comprarem, ele tem uma gama teórica e prática fundamental para quem quer ter um bom português. Vamos ver o que as autoras dizem a respeito desta obra. Um momentinho aqui, gente, deixa eu achar o conteúdo. Ok. Apresentação das autoras. Certamente você já se perguntou em algum momento da sua vida escolar por que precisa enfrentar tantas aulas de gramática. Provavelmente também já está cansado de ouvir falar ano após ano em substantivos, verbos, pronomes, ortografia, pontuação, concordância, regência e tantos outros conceitos gramaticais. Como professores, reconhecemos bem as aflições associadas ao estudo da língua portuguesa, e foi isso que nos animou a aceitar o desafio de escrever um livro em que o trabalho com a língua e com a gramática deixasse de ser uma apresentação cansativa de descrições e de regras. Neste livro, vamos apresentar uma língua portuguesa muito mais viva e próxima do seu modo de falar. Temos certeza de que a boa parte das dificuldades enfrentadas durante o curso de gramática se deve ao fato de que as estruturas e exemplos presentes nesses livros, não nesse, são artificiais, criadas para ilustrar casos previstos pela gramática normativa. Achamos muito mais produtivo e divertido estudar os textos com que nos convivemos no dia a dia, tiras humorísticas, cartoons, editoriais de jornais, narrativas, crônicas, propagandas, etc. O objetivo da nossa reflexão sobre as estruturas gramaticais será compreender como elas funcionam no interior dos textos,
Por isso, você será desafiado a observar determinados fatos linguísticos e analisar como participam da construção do sentido de textos, e posteriormente a produzir textos em que faça uso consciente dos aspectos estudados. Deste modo, você terá a oportunidade não só de compreender melhor a estrutura que participam da elaboração dos textos, mas principalmente de colocar em prática o que é aprendido. Esperamos que ao final dessa jornada, pelos muitos caminhos da língua portuguesa, você também tenha sido seduzido pelo poder das palavras e procure utilizá-las da melhor forma possível. As autoras. Gente, é uma obra, eu concordo, tá? Indico esse livro aqui no canal Mil Escritas, um canal voltado para o estudo da língua portuguesa. E aproveitando o ensejo, eu vou me utilizar bastante desta obra para que a gente venha a aprender um curso completo sobre a sintaxe, ok? Então a gente vai estar começando hoje, neste momento, a entender as regras da sintaxe. Então, dadas os cumprimentos, a indicação desta obra, vamos trabalhar um pouquinho sobre a sintaxe, ok? Depois a gente volta a comentar sobre algo corriqueiro. Então, vocês sabem, gente, o que é a sintaxe? Eu vou estar abordando esse assunto. Hoje a introdução não vai ser muito profunda, porque a sintaxe é uma coisa que vai uma aula atrás da outra, tá, gente? Não tenha pressa. Sintaxe é o estudo das relações entre as palavras, ok? Nessa primeira aula, a gente vai começar com um exemplo bem humorado, tá? Sobre duas amigas de trabalho e uma brincadeira que elas fazem para vocês poderem elucidar bem o que tal matéria representa. No segundo momento, a gente vai estudar as relações sintáticas, que leva posteriormente às funções sintáticas. E depois a gente vai trabalhar com os enunciados da língua, que são a frase, a oração e o período, para que a gente possa introduzir o assunto, ok? Então vamos para esse exemplo bem legal, tá bem interessante, sobre a conversa dessas duas amigas, nessa audição, nesse vídeo. Imagine a seguinte situação. A moça de amarelo, durante o final do expediente de trabalho, diz à sua colega: "Exausta, café estou a tomar, vamos?" Sua colega ficaria no mínimo assustada e curiosa pela escolha lexical fora de ordem de sua amiga de amarelo. Vocês não acham? E perguntaria: "Por que você está falando de forma desconexa? Não estou entendendo nada. Você está de brincadeira?" A moça de amarelo responderia: "Quis dizer, estou exausta, vamos tomar um café?" Assim. Claro, mas me explique o porquê das frases desconexas. Estou estudando língua portuguesa no canal Mil Escritas. E na aula sobre sintaxe, aprendi que, por exemplo, dessa brincadeira, nos ajuda a compreender uma característica básica de todas as línguas, além de um léxico composto por centenas de milhares de palavras, elas também dispõem de regras que determinam o modo como essas palavras podem se combinar para formar enunciados. Essas regras definem a sintaxe das línguas. Ou seja, as palavras não podem serem ditas ou escritas sem as devidas regras. É isso que estuda a sintaxe. Então vocês podem ver que nesse diálogo, nessa brincadeira, a moça ilustra muito bem o que a sintaxe representa. Então ela quis fazer aquele jogo exausta, café, estou, tomar, vamos. Ou seja, a sintaxe ela
ela diz que as palavras não podem ser ditas ou escritas de forma aleatória. Tem o porquê da estrutura correta, e isso vai trazer ao uso da frase, das orações, dos períodos, como eles são construídos na escrita e na fala. Então, o correto seria: estou exausto. Vamos tomar um café? Então, só para introduzir, vamos agora colocar a mão na massa. Qualquer dúvida, pessoal, comentem. Curtam o canal, compartilhem com quem precisa. Serão muitas aulas, uma após outra, sobre esse assunto. E vamos lá. Então, sintaxe é um conjunto de regras que determinam as diferentes possibilidades de associações às palavras da língua, para que a formação de enunciados seja algo coerente. É a função da sintaxe organizar a estrutura das unidades linguísticas, os sintagmas, que se combinarão em sentenças. Ok? Então, tome nota, esse é o resumo do conteúdo. O que é enunciado? Enunciado é aquilo que é dito, tá, gente? Aquilo que é dito. Enunciado é tudo aquilo que é dito ou escrito. É uma sequência de palavras de uma língua que costuma ser delimitada por marcas formais na fala, pela entoação. Ou seja, quando eu estou falando, o tom, a entoação da minha voz vai ditar o entendimento do que eu falo. Na escrita, a pontuação vai colocar as regras, onde começa, onde termina, as pausas e assim por diante. Tá? Então, o enunciado pode ser escrito ou pode ser falado. Então, o enunciado ele está sempre associado a um contexto que é produzido. Ele nunca é falado aleatoriamente, como a gente vai ver daqui para frente, daqui a pouco. Ok? Relações e funções sintáticas. Como as palavras têm uma relação formal que as une no propósito de dizer, de mostrar algo inteligente, inteligível, os enunciados da língua constituem unidades linguísticas que possuem uma estrutura sintática, ou seja, refletem uma organização específica prevista na língua, pela língua. Não são, portanto, resultado de combinações aleatórias de palavras. As associações de palavras são sempre reguladas pela sintaxe, que define as sequências possíveis no interior dessa estrutura. Para que fique claro o que é estrutura sintática, é importante compreender as noções de relações sintáticas e as funções sintáticas, que a gente vai ver daqui a pouco, ok? Então, de modo resumido, a sintaxe determina as possibilidades de associação de palavras da língua, pela formação de enunciados. E a sintaxe também organiza a estrutura dos sintagmas, que se combinarão em sentenças. Uma coisa que começa pequeno e vai evoluindo. Tá bom? Então, por exemplo, a gente tem essa análise, né, uma relação sintática. As palavras estão coladas como se fosse uma argamassa, tá? Como se fosse um monte de tijolinho, e a argamassa vai colar, né, vai unir, para que uma tenha relação com a outra. Por exemplo, aqui, ó, Júlio comprou um livro de história. Mas por que o Júlio comprou um livro de história se ele é professor de português? É boa, né? Por que será? Então, Júlio comprou um livro de história. Júlio é o agente da ação expressa pelo verbo comprar. Então, Júlio tem uma relação direta com o verbo comprar. Ok? Comprou um livro de história. Um livro de história completa o sentido do ato de comprar. Porque quem compra, compra alguma coisa. Ok? Um livro de história, essa parte que está em verde claro, de
história especifica o tipo do livro que foi comprado, ou seja, as palavras são unidas de modo inteligível, inteligente, e ao mesmo tempo ela tem umas relações umas com as outras, ok? Então, reafirmando o que é relações sintáticas, quando dizemos algo como Júlio comprou um livro de história, estamos relacionando sintaticamente Júlio a comprou um livro de história, porque afirmamos a respeito de Júlio que foi o agente da ação de comprar algo, ok? Relacionamos também comprou a um livro de história, porque livro de história completa o sentido de comprar. Parece uma coisa óbvia, mas é óbvio mesmo, né? É interessante. Da mesma forma, existe uma relação sintática entre livro de história, porque de história especifica o livro que foi comprado. Não foi um livro de matemática, nem de português. Foi um livro de história, ou seja, as relações estão uma dentro da outra. E assim por diante. Ok? Outro tipo de análise que a gente pode fazer diz respeito às funções sintáticas. Deixa eu só fazer um adendo aqui primeiro. Então, só é possível dizer que entre os elementos do enunciado, já comentado assim, se estabelece uma relação sintática porque esses elementos desempenham uma função sintática específica na estrutura, das quais fazem parte no interior, das quais entra em relação. Ou seja, resumindo, fazer análise sintática dos enunciados da língua, portanto, é explicitar as estruturas e as relações das funções dos termos que a constituem. Então, essa parte de verde é muito importante. Fazer uma análise, como está aqui em tela, ok? Dos enunciados da língua, portanto, é explicitar as estruturas, as relações e as funções dos termos constituintes. Então, no caso, eu estou fazendo uma dissecação de uma frase. Júlio comprou um livro de história. Uma coisa mais sintática, ou seja, Júlio é o sujeito do verbo comprar. Então, eu faço uma análise completa. Comprou um livro de história. O livro de história é objeto direto. Júlio comprou o quê? Um livro de história. Então, é um objeto direto que liga a ação de comprar a uma coisa que não tem nenhuma preposição aqui que separa, ou seja, é uma coisa direta, ok? Comprou um livro de história é o predicado verbal, porque comprou é uma ação, não é um predicado nominal, ok? Comprou um livro de história, predicado verbal do sujeito Júlio. Isso aqui é um exemplo, tá? Que é uma coisa que vai evoluir bastante durante as aulas que virão, da análise de vários textos pequenos e grandes. E de história, adjuntos, adnominais de objeto direto. Se para você esses termos te fazem dúvida ou medo ou até insegurança, não se preocupe que eles serão sanados nas próximas aulas. Mas hoje interessa para a gente entender o conceito, a teoria propriamente dito, antes de entrar no mérito da questão, sintaxe. Então tome nota. A gente já leu isso aqui, né, gente? Vamos partir para outra. Tá? Vamos trabalhar com os enunciados da língua. Então a gente aprendeu que enunciados é aquilo que é dito ou escrito. Tá? No estudo dos enunciados da língua, identifica-se 3 unidades ainda que apresentam características estruturais próprias. Ou seja, a gente vai encontrar a frase, a oração e o período, e saber discernir o que é cada um deles. Frase, oração, período. Às vezes eles são diferentes, às vezes eles são
iguais, às vezes eles estão um dentro do outro. Geralmente estão dentro de um período. Ok? Ok, o que é frase, gente? Frase é um enunciado, é claro, linguístico, que independentemente de sua estrutura ou extensão, traduz um sentido completo em uma situação de comunicação. Ou seja, frase é tudo aquilo que tem começo, meio e fim. A frase tem um sentido completo. Ela nunca vai ficar pela metade como algo incerto. O início e o fim da frase são marcados na fala pela entoação, ok? De voz, característica, e na escrita pela pontuação, ou seja, ponto final, interrogação, vírgula. Então, na fala, a entoação de voz, Paula chegou. Então, eu estou afirmando. Paula chegou? Eu estou interrogando. Paula chegou, eu estou afirmando. Então, existem vários tipos de entoações e pontuações que vão delimitar essa estrutura. Por exemplo de frase, a gente tem essa figura, esse desenho. Água, 3 pontinhos. Água, 3 pontinhos, ou seja, ele tem um significado completo. Se a pessoa falar água, não significa nada, está fora de contexto, então não é uma frase, é só uma palavra isolada. Um deserto, ou seja, quem está falando que é um deserto, ó, preste atenção que é a pontuação, gente, ó, a pontuação vai denunciar, vai afirmar que a frase foi fechada, ela teve um começo, ela teve um meio, teve um fim, então é uma frase, tem sentido completo. Ok? Qualquer dúvida podem perguntar à vontade. Entoação, como eu já tinha dito, é o modo como os falantes associam os enunciados a um determinado contorno melódico. Assim, além de expressarem sentido interrogativo ou declarativo, as variações de entoação são usadas pelos falantes para atribuir aos enunciados uma série de outros sentidos, o espanto, ira, dúvida, irritação, e assim por diante. Então é importante que você, principalmente uma peça teatral, né, gente? Você tem que saber a feição, o tom de voz que o artista usa. Não é só o texto. A gente aprendeu que não é só o texto, é a arte, a música, a escultura, a pintura, tudo isso é linguagem, tudo isso é estudo de língua portuguesa hoje em dia, ok? Então, por exemplo, aqui, ó. Paula mudou-se para Campinas? Então, pelo tom, pela entoação, vocês sabem que eu estou interrogando. Paula mudou-se para Campinas, né? Pela entoação, vocês sabem que eu estou afirmando. Paula mudou-se para Campinas, ou seja, uma coisa já é corriqueira. Não existe mais emoção, uma coisa mais monótona, então, senão é ponto final. Ok? São exemplos de frase. Socorro! Prestem atenção! Quanta chuva! Então é em linha, gente. Quanta chuva! Você nem imagina quantas provas tenho de corrigir. Gente, professor, vida de professor não é fácil. Muitas provas para estar corrigindo. Relatórios, e assim por diante. Normal. Mas que coisa incrível, hein? Então são frases, por quê? Porque possuem um sentido completo e elas estão pontuadas, ok? São exemplo de palavras aleatórias jogadas ao vento. Bola. Não significa nada, é só uma palavra. Socorro. Se não tiver um contexto, não tiver uma pontuação, um ponto de exclamação, não significa nada, é só uma palavra à toa. Chuva. Tem sol aqui agora. Então, ó, tá vendo? É só uma palavra, não é uma frase. Prestem socorro.
Se eu falar uma coisa dessa sem um contexto, não é uma frase. Quanta chuva. Então, essas palavras aqui, elas são impessoais, sem referência com a realidade, com o contexto, nem que seja ficcional. Não possui pontuação e nem nenhum tipo de emoção, nenhum tipo de entoação. São, portanto, não frases, ok? São palavras apenas. Essa matéria é muito gostosa, né, gente? Se vocês pegarem o fio da meada assim, a gente vai longe. Tá? Então, todo mundo pergunta, professor, o que é uma oração, professor? É aquilo que tem verbo? Será? Então vamos lá. Oração é um enunciado, tá bom? Como a frase. É um enunciado linguístico que apresenta uma estrutura caracterizada sintaticamente pela presença obrigatória de um predicado, ou seja, a oração é aquilo, é a frase que possui um predicado, gente. O predicado é introduzido na língua por um verbo. É por esse motivo que se diz que toda oração precisa ter um verbo. Tá? Então é por causa do predicado que a oração tem, o verbo. A oração apresenta, na maioria dos casos, um sujeito e vários outros termos essenciais, integrantes ou acessórios. Termos esses que serão abordados nas próximas aulas, não se preocupem. Hoje é apenas teórica. Observe alguns exemplos de oração. Venham é um verbo e está exclamando. Nós compramos muitos discos interessantes naquele antiquário. Onde está o verbo? Compramos. Ok? Esses esportes parecem muito perigosos. Parecer o verbo. Chove muito em Curitiba. Bruno venha amanhã. Então, dos exemplos apresentados acima, podemos concluir que algumas orações como venham e chove muito em Curitiba são também frases. Então, são orações e são frases. E é importante observar, porém, que há orações como 3 pontinhos, que Bruno venha amanhã, que estão isoladas de um contexto, não chega a construir frase, pois não tem sentido completo, ok? Então essa frase, essa aqui não chega a ser uma frase. Desculpa, gente, eu estou editando o texto no meio de uma aula. Só eu que faço isso. Ok? Resumindo, oração caracteriza-se por ter predicado e, portanto, verbo. Geralmente apresenta sujeito e outros termos essenciais, integrantes ou acessórios. Ok? A aula de hoje é bem curta, bem tranquila. O que é um período? O período, essa é a primeira aula sobre períodos. Ela vai se estender bastante. Mas não se preocupe, vamos facilitar, deixar bem fácil. Lembrando que eu estou usando um livro muito bom, tá? Com essa matéria. Já tinha explicado. Então, o período, né? A gramática normativa prevê ainda um outro tipo de unidade sintática, chamada o período, ok? Período é um enunciado de sentido completo, ok? Constituído por uma ou mais orações. O início e o fim do período são marcados na fala pelo uso da entoação característica, como a gente falou, já debateu sobre isso. E na escrita pelo uso consciente da pontuação, que delimita a extensão e o motivo do texto, ok? São exemplos de período. Acordem. Perceba que tem um verbo aí, né, gente? Os dias de verão são muito longos, então tem um verbo aí. Quantas dúzias de salgados
vocês precisam comprar para o aniversário de Pedro. Ok? Verbo precisar, comprar, ou seja, em 2 verbos são 2 orações. São 2 verbos. Não sabemos quando será o próximo concurso. Saber. Bruna disse que não viria, mas mudou de ideia porque não queria ficar sozinha em casa. Então, Bruna disse é uma oração que não viria. Outra oração viria outro verbo, mas mudou outro verbo, porque não queria ficar sozinho em casa. Então começa algo pequeno e ela vai se expandir. Somente no decorrer das aulas que a gente tem condição de compreender bem os períodos compostos, tá, gente? Então, tome nota, nós chamamos de períodos simples aqueles que instituem uma só oração e um só verbo, ok? Nesse caso, a oração é denominada absoluta. Por exemplo, os dias de verão são mais longos. Desculpa, os dias de verão são mais longos. Existe um único verbo, então é um período simples. O período composto apresenta mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo. Bruna disse que não viria, mas mudou de ideia porque não queria ficar sozinha em casa. Então, são 4 orações, 4 verbos nesse enunciado. Ok? Então essa foi a nossa primeira aula. Ok? Só para introduzir o assunto. Na próxima aula, a gente vai trabalhar com sintaxe do período simples. A gente vai estudar o sujeito e os tipos de sujeito, o predicado e os tipos de predicado e a transitividade verbal. E depois vai ser outra aula ainda, ok? Espero que vocês tenham gostado. Eu sou Júlio Belfort, professor de língua portuguesa de escola pública. Sou escritor e pesquisador. Curtam o canal, eu aguardo vocês nas próximas aulas. Alunos, estudem muito. Obrigado.